Não é fácil, mas é necessário aprender a amar para além do comportamento e para além das aparências. O que eu quero dizer com isso? É algo que eu venho buscando trazer para a minha vida quando eu estou na lucidez da minha consciência, de acolher a essência que está por trás de repente um rompante de raiva ou um momento de frustração, de desequilíbrio, porque eu já me vi na vida em algumas múltiplas situações, especialmente com pessoas íntimas, que quando elas estão num momento difícil, chato, raivoso, né, de terminar absorvendo aquele tipo de energia e eu vou chamar de me contaminando, mas de me permitindo ser impactada por essa energia e fazendo com que eu chegasse a também ficar da mesma forma ou ficar com uma frequência mais baixa do que eu estava antes, por terminar absorvendo. E às vezes a raiva ou o desgosto, o desconforto que aquela pessoa está leva também até uma sensação de desafeto, sabe? Você fica tão chateado de ver o outro daquele jeito e às vezes por uma questão de maturidade termina que quando se está desequilibrado, as pessoas elas tendem a projetar no outro também aquela, como se fosse a responsabilidade, a causa da frustração, que quem recebe esse espelhamento de alguma forma também termina entrando na ignorância, no véu da ignorância de, vamos dizer, pelo menos por lapsos de tempo, se sentir desconectado e não conseguir perceber o amor que tem ali naquela conexão, por estar velado com aquele momento de desarmonia. E eu tenho tentado, dentro da minha vida atualmente, observar os momentos que pessoas queridas têm esses rompantes de destemperança, desequilíbrio, e tentando me manter no meu próprio centro, focando na minha respiração, focando em mim mesma e trazendo para a minha consciência que aquela pessoa ela não é aquele comportamento, que aquela pessoa ela está expressando uma insatisfação, mas que eu estou me preparando para vê-la na sua inteireza e amá-la, apesar daquele momento ela não estar na sua melhor forma. E isso é um desafio, eu confesso, porque ainda dentro da minha pequenez humana, nem sempre eu consigo. Às vezes você também não está tão bem assim, não consegue entrar nessa frequência alta, apesar do ambiente não estar da mesma forma, né? Mas quando eu estou suficientemente bem, digamos assim, esse exercício tem me trazido um estado de presença e de plenitude que me permite perceber que eu sou inteira, apesar do ambiente não estar da melhor forma, que aquela pessoa só não está bem naquele momento. Não quer dizer que ela seja uma pessoa ruim, ou que ela não me ame, ou que enfim, que a vida é ruim porque está no meio de pessoas que estão passando por situações desafiadoras e não estão equilibradas, né, psicologicamente falando. E assim, para quem tem a ferida do feminino, que termina, que projeta muito a expectativa do seu valor, da forma como é acolhido pelas pessoas, quando se está com pessoas que naquele momento não está bem, ou pessoas mal-humoradas, ou pessoas que estão com raiva, existe uma tendência muito grande de se trazer para si mesma a culpa e a responsabilidade perante aquela situação, por conta dessa ferida. Então, é muito comum em mulheres, né, que eu me coloco nessa situação no passado, não mais hoje, mas no passado, de achar que a responsabilidade da pessoa amada, de um filho, de um marido, de um amigo querido, não está mal-humorado. Será que foi algo que eu fiz de errado?
Será que eu deixei de fazer algo? Quando na verdade é da pessoa. É sempre a pessoa, nunca é o outro, sabe? É sempre a pessoa que tá sentindo aquilo, que tem a responsabilidade pela forma como ela tá sentindo. A culpa nunca é do outro, é sempre de si mesmo. Não vou chamar nem de culpa. Eu vou dizer assim, a responsabilidade pela forma como a pessoa se sente nunca é o outro. E eu só consegui me dar conta disso depois de muito sofrer, de muito me permitir me sentir culpada e trazer uma responsabilidade também, uma cobrança, não é nenhuma responsabilidade, mas uma cobrança para a pessoa que não está se sentindo bem, de ver que a forma como ela está se sentindo também impacta em mim, impactava em mim, e a pessoa não se sentir acolhida por não estar bem, se sentir ainda na obrigação de ter que ficar bem, porque se não ficasse bem iria me deixar mal. Então assim, virava uma bola de fogo, né? Uma bola de neve, quero dizer, né? Uma coisa levava a outra, e hoje eu consigo perceber que não sou eu, é sempre o outro, é a pessoa consigo mesma. Quando eu também não estou bem e que eu de repente projeta a minha raiva no outro, não é o outro, sou eu. Então esse estado de presença, de se compreender responsável pelas suas próprias percepções, pelas suas próprias emoções, e de conseguir compreender que o outro está por trás de toda aquela situação, daquele comportamento, daquela raiva, daquele sentimento, que a essência está sendo camuflada momentaneamente por aquela percepção que a pessoa está tendo da realidade. Você consegue atingir um estado de inteireza, um acolhimento maior à fragilidade da outra pessoa, e você consegue manter a sua frequência independente do ambiente. E na verdade, ao invés de você ser mais um motivo para trazer aquele ambiente ficar desequilibrado, por você ser impactada negativamente por aquela energia, você se torna uma pequena luz, um pequeno sol, que vai ajudar aquele momento a ser um momento mais sereno, um momento com menos tendência a ser desafiador. Então você se torna uma luz em meio à escuridão, quando você consegue atingir essa sua plenitude, esse estado de inteireza, e também quando você consegue resgatar o amor próprio e acolher também o amor que você sente pelo outro, independente da forma como ele está naquele momento. E é isso a reflexão de hoje. Um abraço para todos, paz e luz hoje e sempre.